O que o coordenador de sanções foi fazer no Brasil a não ser discutir sanções? Será que é tão difícil entender isso? Aceita que dói menos. Eles estavam ali negando, não tem nada disso de sanção ao Alexandre, não. Isso é bobagem. Agora começou o arrego. Então, punindo o Alexandre de Moraes, isso tende a gerar um efeito cascata, um efeito pedagógico aos demais, que não vão querer virar alvo de sanções também, como o Moraes virou. Bolsonaro prepara arsenal contra Lula em rede nacional. É isso mesmo. Em mais um movimento voltado à defesa dos brasileiros em situação de maior vulnerabilidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou recentemente um vídeo ao lado de um casal de idosos que afirma estar sendo prejudicado por descontos não autorizados em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A gravação faz parte de uma estratégia mais ampla do Partido Liberal para denunciar supostos abusos ocorridos durante o governo do presidente Lula, especialmente no que diz respeito ao tratamento dado aos aposentados e pensionistas. O vídeo foi produzido em Brasília e tem cerca de 1h30 de duração. Segundo informações do PL, esse material será uma das peças centrais da nova campanha publicitária do partido, tanto na televisão quanto nas redes sociais, e tem potencial para destruir Lula de uma vez por todas. Moraes publica decisão que suspende parte da ação penal contra Alexandre Ramagem. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal publicou o despacho que suspende parcialmente a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. A decisão ocorre no âmbito do processo em que Ramagem é acusado de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado, conforme denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com o despacho, Moraes determinou a continuidade do processo em relação a 3 dos 5 crimes atribuídos à Ramagem, mas decidiu postergar a análise de 2 das acusações, exatamente aquelas que tratam de danos ao patrimônio público, sob a justificativa de que ocorreram após a sua diplomação como parlamentar. E comandante 4 estrelas da Marinha Americana chega ao Brasil enviado por Trump. É isso mesmo. O comandante do sul dos Estados Unidos, o almirante Alvin Halsey, desembarca no Brasil esta semana para uma agenda de 3 dias que incluirá encontros estratégicos com líderes em Brasília. Informam fontes do governo Trump à coluna que o cronograma do norte-americano prevê reunião com o ministro da Defesa José Múcio e com comandantes das Forças Armadas para reforçar parceria militar existente em outros países. Em seguida, o comandante de 4 estrelas dos Estados Unidos viajará a Rio Branco, no Acre, para a agenda no quartel do 4º Batalhão de Infantaria do Exército. O foco de Alvin Halsey é fortalecer a cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas e de armas, sobretudo na fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. Bom, mas vamos começar falando da coluna do Jamil Chad. De novo ele tem aquele lance do futebol, né? Ele fez de novo. Mas agora o Jamil Chad, ele está começando a botar a viola no saco. Ele está percebendo que deu ruim. E agora? Aí está tentando, né, recuperar aquela comida de bola que ele deu da outra vez. Enfim, tá aí Jamil Chad de novo, mas dessa vez ali, né, querendo até falar a verdade, mas ainda sem querer acreditar na verdade. Quando eu li a coluna do Jamil Chad, eu pensei o seguinte: esse cara, ele está começando a cair na real, ele está começando a perceber que as sanções ao Moraes são reais, que elas estão, de fato, sendo discutidas, só que ele não gosta dessa informação, então ele vai tentar ali dar uma floreada para tentar engolir essa história de forma mais amena, para tentar sentir um gosto menos amargo, digamos assim. Então, na coluna do Jamil Chad, da sexta-feira passada, 16 de maio, né, aquele Jamil Chad foi aquele que tentou desmentir
o motivo da vinda do David Gamble ao Brasil. David Gamble, eu falei aqui no TV Injustiça, que é aquele coordenador de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Lembra dele? Então, o Jamil Chad, diante dessa informação, o David Gamble vai ao Brasil. Aí ele falou, não, tudo bem, ele vai ao Brasil, só que não é para aplicar sanção no Moraes, não é nada disso. Não é para discutir sanção, é para falar sobre organização criminosa, sobre criminalidade, etc. Não é para falar de sanção ao Moraes. Bom, isso disse o Jamil Chad. Aí eu falei aqui para vocês no TV Injustiça, mas peraí, mostrei até o currículo do cara. Falei, mas peraí, o que o coordenador de sanções foi fazer no Brasil a não ser discutir sanções? Será que é tão difícil entender isso? Então, é aquele negócio, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, Jamil Chad. Então, assim, devia estar doendo. Então, ele começou a aceitar. Ele começou a aceitar. Então, ele vai e lança essa matéria aí. O governo Trump avalia sanção contra Moraes. Olha só, agora o Jamil Chad está aceitando que o governo Trump realmente está avaliando sanções. Então, veja que é um negócio que a gente já está falando aqui há meses e meses e meses. Aí agora, só agora, o jornalista Jamil Chad veio reconhecer que isso realmente está acontecendo. Mas é demoradinho, né? A gente espera mais agilidade, né, dos jornalistas. A gente espera que eles deem a notícia, né, mais rapidamente. Uma coisa que eu estou falando aqui, sei lá, há um ano. O Paulo Figueiredo está falando aí há mais tempo. O Jamil Chad veio agora entender que realmente eles estão falando de sanções mesmo. É o pessoal aí retardatário das notícias, né? Tudo que a gente não espera de um jornalista é que eles sejam retardatários da notícia. Eu que não sou jornalista, eu não tenho nada a ver, não sou jornalista. Eu tô aqui falando disso... Há quanto tempo, gente, eu tô falando de sanção a Moraes? Eu não sou jornalista. Ele é. É brabo, né? É brabo. A gente vai falar desse negócio aí do alto risco. Segura aí que a gente vai falar disso. Enfim. Aí ele vai... Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. O que ele escreveu na coluna dele? Nesse momento, nós estamos, somando todos os canais, assistindo TV Injustiça, estamos com 6.346 telas sintonizadas. Vamos lá. O governo de Trump examina a possibilidade de adotar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Muito bem, Jamil Chad, reconheceu. Incluindo suspensão de vistos e até um eventual confisco de bens e contas que o brasileiro possa ter nos Estados Unidos. Muito bem, Jamil Chad, muito bem. Muito bem. Mas considera que existem altos riscos, tanto para os interesses americanos, quanto em termos de estratégia para apoiar a volta da direita ao poder no Brasil em 2026. Vamos lá. Fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com o UOL. Ele é do UOL, não sei se falou com ele ou com alguma pessoa ali que trabalha na UOL, não sei se foi com ele direto ou com outra pessoa, mas está dizendo que eles falaram com a UOL. Confirmaram pela primeira vez que o tema das sanções existe nas considerações do governo. Confirmaram pela primeira vez que o tema das sanções realmente existe. Olha só. Essa matéria é do Jamil Chad, é do dia 16 de maio. E agora, dia 16 de maio de 2025, ele vem falar que o tema das sanções realmente existe. É melhor assistir o TV Injustiça, que aqui não é um canal de jornalismo. Eu não sou um canal de notícias. Eu pego uma outra notícia ali, que tem a ver aqui com os assuntos que eu trato, e comento. Se você quer saber do que está acontecendo, então você assiste lá a Revista Oeste, ali é um programa jornalístico. Eles dão as notícias do dia, tal. Aqui o TV Injustiça não é um trabalho jornalístico. Eu não sou aqui uma comentarista de notícias diárias, não estou aqui comentando sobre tudo.
Eu escolho um ou outro assunto e comento aqui mais profundamente. Então, era melhor assistir o TV em Justiça do que acompanhar o Jamil Chad. Você está mais bem informado. Que coisa, né? Pois bem, a ideia sobre a mesa é sinalizar que a política externa de Trump vai combater uma suposta censura contra as redes digitais, um ponto considerado fundamental na estratégia da extrema-direita. Você vê que para eles não existe extrema-esquerda, né? Para eles, extrema é sempre a direita. E para eles também não existe a direita. Repara. Não existe direita-direita. Direita é sempre extrema para eles. E esquerda nunca é extrema. Tá. Sinalizar que a política externa de Trump vai combater uma suposta censura contra as redes digitais. Um ponto considerado fundamental na estratégia da extrema-direita para ampliar sua influência por meio de campanhas de desinformação. Isso aí é a opinião do senhor Jamil Chad, né? Diz que a extrema-direita faz campanhas de desinformação. Isso é uma opinião dele. O gesto não seria isolado. Desde que assumiu, o governo Trump passou a adotar leis que impedem que recursos públicos dos Estados Unidos sejam enviados para entidades, ONGs, universidades ou governos estrangeiros que tenham em sua agenda pautas como o combate à desinformação ou a defesa da regulação das redes. Claro, porque, na verdade, o que eles estão chamando de combate à desinformação, na verdade, leia-se, censura. Eles pegam a censura, tira esse nome e colocam o nome bonitinho. É isso. Então, o governo Trump, dessa vez, nesse segundo governo Trump, ele entendeu o que era isso e já foi lá cortar direto na fonte. Aí surgiu o escândalo da USAID, aquela coisa toda que vocês já estão carecas de saber. Então, corta o dinheiro dessa galera que está financiando censura. O Brasil, segundo os assessores da Casa Branca, seria fundamental nesse aspecto. O que eu sempre falo no TV em Justiça aqui? O Brasil é laboratório. O Alexandre de Moraes é um bonequinho do sistema. Depois nós descobrimos quem é que estava manipulando, né? No caso, Departamento de Estado dos Estados Unidos, USAID, etc, etc, etc. O Brasil é fundamental nesse aspecto. É claro que é. É claro que é, o laboratório. E assim, funcionou. Funcionou e funcionou bem. Eles conseguiram realmente tirar o Bolsonaro das eleições de 2022 e conseguiram, inclusive, torná-lo inelegível. Então, assim, foi um laboratório bem sucedido no Brasil. Então, isso veio, né, como nós hoje sabemos, veio tudo dos Estados Unidos, da época do governo Biden. Faz parte de uma avaliação mais ampla sobre a tentativa de Washington de dar apoio para que países hoje governados por alas progressistas sejam nos próximos 2 anos administrados por aliados de Trump. Não gosto de usar esse nome progressista, porque progresso é uma palavra, né, passa uma ideia positiva, né? Eles são o professor Olavo, ele chamava são os destrutivistas, porque eles destroem tudo que tocam. Então, em vez de chamar de progressista, eu recomendo que a galera passe a usar o nome os destrutivistas. Porque senão progressistas, eles de cara, né, já na largada, eles já começam ganhando só pelo nome, né? As eleições no Chile em 2025 e na Colômbia, no Brasil, em 2026, são consideradas estratégicas. O pleito na Bolívia também é acompanhado de perto. A campanha por uma ação por parte de Trump ganhou força depois que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro passou a fazer um intenso lobby em Washington com a base mais radical do Partido Republicano. A base mais radical do Partido Republicano. Tudo para ele, que a direita é radical, é extrema. Então, tudo que você lê do senhor Jamil Chad, você leia, né, com grano Salles. Você leia, né, prestando, né, atenção, né, não cai em toda a conversinha, né?
Você já sabe. Enfim, então ele fala que a Casa Branca alerta para alto risco. Vou botar aqui. Alerta para alto risco, como vocês viram lá na chamada da matéria. Aí ele fala aqui, tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, a situação de Moraes é também considerada de alto risco. Alto risco para o governo americano. Então, o Jamil Chad já está querendo lançar aqui a sementinha de que, realmente, como ele não pode mais dizer que não tem nada de sanção sendo cogitada, porque tem sanção sendo cogitada, então ele fala, olha, realmente, eles estão cogitando sanção, mas espera aí, eles estão considerando que essas sanções terão um alto risco para os Estados Unidos. Bom, minha avaliação. Como nós já falamos 1000 vezes aqui nesse canal, uma das maiores bandeiras do atual governo Trump é a liberdade de expressão, que foi também promessa de campanha dele. Eles sabem muito bem o quanto a censura vem se tornando cada vez mais forte no mundo todo. E especialmente na Europa. A censura na Europa, pessoal. Vocês fazem ideia de como está a censura na Inglaterra? Eu arrisco dizer, está pior do que no Brasil. Eles sabem, os Estados Unidos sabem, que o Brasil é um laboratório no que diz respeito a controle total, mediante o uso da Suprema Corte. E a união do Trump com Elon Musk e o Zuckerberg dá bem o tom de como o Trump pretende tratar esse tema. Isso não acontece só porque o Trump é bonzinho. O Trump é bonzinho. Ele vai querer liberdade de expressão porque ele é muito bonzinho. Não é só porque ele é bonzinho. Isso ocorre, essa luta dele em favor da liberdade de expressão, acontece porque essa censura afeta os interesses dele mesmo, que pretende continuar falando nas redes, não só ele, mas os seus apoiadores, e também das empresas americanas. Só de multa ao X do Elon Musk, já foram mais de 30 milhões de reais. Fora aquela pilantragem, lembram? Aquela pilantragem que foi feita com a Starlink, que não tinha nada a ver com aquela história. Queria multar o X, mas o X saiu do Brasil. Tá, então vamos multar a Starlink, que é do mesmo dono. Starlink não tinha nada a ver com a história. E outra coisa, além do mais, o Trump ele tem todo o interesse em punir o Moraes, como eu sempre falo aqui, como forma de gerar um precedente pedagógico aos outros juízes do Brasil e do mundo. Não é só os outros do STF, não. São os juízes do mundo inteiro, porque isso que está acontecendo no Brasil, tem outros países que estão passando também por situações semelhantes. Eu acredito que não com a gravidade do que está acontecendo no Brasil, mas já tem juízes de Supremas Cortes por aí que estão colocando suas asinhas de fora. E é preciso utilizar um exemplo para o mundo. Quem vocês acham que o Trump vai pegar? Que juiz de Suprema Corte do mundo? Tem outros países que sofrem também com isso. Israel, por exemplo. Parece que a Polônia está tendo um probleminha também com a Suprema Corte. Tem os juízes colocando suas manguinhas de fora. Pergunto a vocês, Trump vai pegar um juiz de alguma Suprema Corte no mundo para barbarizar. Barbarizar com o cara. Aplicando aquelas sanções mesmo federais. Quem vocês acham que vai ser o juiz de Suprema Corte escolhido para servir de exemplo pedagógico para os outros? Eu tenho o meu palpite e espero que vocês tenham o mesmo palpite que eu tenho. Vocês já estão escrevendo o palpite de vocês aí, né? Um vai receber essas sanções. Aliás, já teve um que recebeu essas sanções. Um juiz da Suprema Corte da Venezuela. Já teve. Ou seja, já tem precedente. Nem vai ser o primeiro. Isso já tem anos. Nem vai ser o primeiro. Já tem até precedente aberto. Tem um caminho aberto para barbarizar
de sanções em cima de um juiz de Suprema Corte que extrapolou, né? Que chato. Então a gente sabe que tem juízes por aí se utilizando dos seus cargos para decidir sempre em favor de um candidato. Se o modelo de interferência judicial brasileira foi exportado para o mundo, se isso que aconteceu no Brasil, esse modelo de interferência da Suprema Corte, foi exportado para o mundo, tudo vai ficar muito mais difícil para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos vão deixar isso correr solto? Por que eles vão deixar frouxo? Para eles terem que conviver com governos de esquerda que só estão lá porque receberam uma ajudinha marota dos tribunais? Uma coisa é você conviver com um governo de esquerda, mas que foi legitimamente eleito. Tá, tudo bem. Foi legitimamente eleito, o povo quis, paciência. Outra coisa é você ter que conviver com governos de esquerda que fraudaram as eleições. Veja o que aconteceu na Venezuela. Olha o trabalho que os Estados Unidos estão tendo com a Venezuela. Vocês acham que os Estados Unidos querem outra Venezuela? Então, punindo o Alexandre de Moraes, isso tende a gerar um efeito cascata, um efeito pedagógico aos demais, que não vão querer virar alvo de sanções também, como o Moraes virou. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.